Bom dia, bom dia! Estávamos falando de tecnologia a semana inteira, de processo de automação, plataformas. Para quem perdeu aí as últimas transmissões, o foco, eu estou te ensinando como o mindset dos grandes players funcionam, né? Para ganharem dinheiro, agilidade nos processos, enfim. Então a gente está falando de tecnologia a semana inteira. E olha só que interessante, hoje a pauta das últimas 24 horas trata-se da grande jogada de mestre do Elon Musk em relação ao uso da tecnologia a seu favor para fazer briga de gente grande aí, né? Com o nosso STF em relação a burlar aí o desbloqueio do Twitter para a comunidade brasileira. Tirando, né? O que o Musk fez foi tirar ali do seu domínio, twitter.com, que foi banido, migrar todos os seus ativos para a Cloudflare, que é reconhecido como um proxy reverso, né? Ou seja, seria um domínio que esconde os seus IPs aí dessas máquinas, enfim, e trata de forma dinâmica aí os endereços de todos os usuários, de forma que ninguém possa encontrar os usuários que acessam o Twitter. Logo, esse proxy reverso, né, que é a Cloudflare, ela é utilizada hoje, dizem que mais 70% aí dos nossos acessos brasileiros, né, incluindo o trabalho de forças armadas, governo, bancos, enfim. Então, quer dizer, ficaria quase que impossível, né, banir o uso dessa ferramenta, dessa tecnologia, e foi por aí. Agora vamos aguardar nos próximos capítulos para ver como é que essa briga de gente grande aí funciona. Fato é que estamos falando de tecnologia. Fato é que estamos falando, sim, existe aquela coisa, mas então quer dizer que dá para dominar o mundo com a tecnologia? Dá, e mais do que a gente imagina. Na contramão, a gente poderia estar bem mais longe, né? Se a gente olhasse mais para isso, investisse mais nisso de forma responsável. De toda forma, no seu dia a dia aí, como é que você usa a tecnologia a seu favor do ponto de vista de marketing? É o que a gente está tratando, né, nessa semana. E hoje eu quero falar contigo sobre, na prática, ontem eu fiz uma transmissão falando aí dos processos das ferramentas que a gente usa para criar gestão de negócios, liderança, motivar a equipe, ter mais produtividade. E aí me vem algumas perguntas, né, inbox, no sentido, mas qual a plataforma, como é que eu faço de fato para conectar com Excel, Google, porque eu defendi muito o uso de algumas plataformas gratuitas que já te colocam na vanguarda de tecnologia em relação a processo, organização, metodologia. Então eu citei a importância de você já usar o Google Calendário, de você já usar a suite do Google, né, a planilha de Excel, enfim, o Trello, citei muito como uma força de trabalho forte para a sua organização e a sua produtividade. E citei que algumas plataformas mais avançadas podem se integrar e se conectar através de APIs abertas, que a gente chama, com essa suite do Google, enfim. Aí vem um ou dois e pergunta, mas o que é API aberta, né? Como assim? Como é que funciona na prática? O que eu ganho na prática com essas integrações todas, né? Mais fácil só usar o Excel, só usar uma agenda, só usar o caderno, né? E aí eu quero te aprofundar contigo sobre isso na prática, como é que facilita teu processo básico, tá? Dessas conexões, dessas integrações, para você já ir estruturando um passo seguinte ali na frente, daqui a uns 2, 3 meses, ou já começar a buscar um especialista, ou já começar a estudar para aos pouquinhos cada vez mais se aprimorar e estar compatível com as regras do jogo do mercado hoje, porque isso é o que te dá velocidade. Quem ganha velocidade ganha mais dinheiro, isso é fato, né? Afinal de contas, um dos maiores ativos que a gente tem, aliás, o maior, se não o maior, é o nosso tempo, né? Que vale com certeza ouro. Se seu tempo não vale ouro, faz o cálculo de quanto vale sua hora aí, começa a repensar seus princípios, seus valores, porque é aí que tá o jogo do fazer as coisas certas com bastante qualidade, segurança e otimização. Depois de hoje, então, eu vou te mostrar como é que funcionam essas integrações no sentido de gestão de produção mesmo, para você ganhar velocidade, minimizar custos, mas investir na tecnologia é infinitamente mais barato do que a gente investir em terceirização, enfim, ainda que essas coisas se complementam, né, e as duas são importantes. No entanto, quanto mais você investe em tecnologia, mais te sobra para investir em equipes, isso também é importante considerar. E a partir de amanhã, faça chuva, faça sol, eu te prometo que eu vou estar aí falando sobre essas automações para vendas direta, tá? Para o foco principal, que é a conversão de vendas. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a tecnologia, a automação para os seus processos de gestão de projetos de marketing, vendas, e amanhã a gente faça chuva, faça sol,
vai falar sobre essa tecnologia de automação a seu favor para converter mais vendas, tá? Então vamos lá, gente, vamos lá, né? De uma forma, uma coisa é fato, né? Uma coisa é fato. Tá ficando evidente o quanto que realmente a tecnologia é importante e domina o mundo, né? Isso é fato. Mas vamos lá. O que plataformas como o Zapier, né, que eu citei ontem, entre outras ferramentas poderosas para automação, podem fazer para o seu processo, para otimizar a sua gestão, tá? Como que o Zapier, por exemplo, pode... Eu vou citar o Zapier, mas existem várias, tá? Só a Asana, que nem eu disse, né? O pessoal usa bastante aqui, ontem eu citei várias. Mas só pra gente ter um modelo, tá? Por exemplo, em relação à minha planilha de Excel. Como que essa integração com a minha planilha de Excel faz a diferença pro meu dia a dia, tá? Vou te dar alguns exemplos aqui para você começar a visualizar o que os grandes players fazem, né? O óbvio que eles fazem e que, como eu digo, se eles são grandes, fazem assim, quem é você pequeno para não fazer, tá? Se é que você é pequeno, né? Independente de quem esteja me assistindo, vale para todos. Então, automação de dados, né? Automação de dados. Dados. Anota aí, escreve dados. Dados é o maior ouro de qualquer segmento. Dados. Tanto que os leads são dados, né? Tudo é dado. As empresas que hoje são multibilionárias, as empresas que hoje faturam muito são aquelas que mexem com dados, né? Então, pode ver, Google, Facebook, Meta, eles faturam muito por quê? Porque eles construíram um algoritmo de venda que trabalha com dados de pessoas, né? Dados, sempre dados. Então, é um anúncio que vai para a pessoa certa, para mulher, para homem, para idade, para gênero, tudo dados. Tudo é uma inteligência em volta de dados. Quem tem inteligência em volta de dados tem tudo na mão para ganhar dinheiro. Tudo! Por isso que a automação faz sentido. Agora, se você nem entra nesse esquema de entender que dados é importante para o seu negócio, aí você realmente está bem afastado, bem distante do marketing que é praticado hoje junto com os grandes players. Então a ideia é você estar aqui todos os dias comigo, 737, para ir entendendo, tendo insights e plantando sementes de como que os grandes operam, para você ir implementando aos pouquinhos, 1% melhor todos os dias, vai te colocando na vanguarda e como uma magia, né? Você puxa, sabe aqueles novelos de lã que tá todo inosado, aí você começa a puxar uma pontinha e daqui a pouco vem tudo, né? Opa, nem tava tão ilhado assim, né? Tão complicado assim, né? Então é esse conceito que a gente quer trabalhar. Então o Zapier ou a Asana ou qualquer outro, né, eles podem automatizar, eles automatizam se você configura ali seu Excel, a entrada de dados para dentro dessas planilhas de Excel, configurando uma espécie de dashboard, né? Por exemplo, você monta ali um formulário de captura, que a gente falou sobre isso ontem, né? E aí a pessoa coloca seu dado, tem interesse, quero receber uma comunicação, coloca o dado que for, e-mail, WhatsApp, enfim. Para onde que vai esses dados? Né? Se você tem uma integração com uma planilha de Excel, esses dados não só ficam nesse sistema de CRM, que é extremamente importante, como também aparece no dashboard ali do Excel em termos de volume, né? E lá no Excel você pode configurar filtros, por exemplo, mês passado, entrar tantos leads, né? Tantos já estão convertidos, né? Vai gerando aqueles gráficos, né? O que é extremamente importante para quem é diretor de negócio. Então, às vezes, você tem uma empresa uma empresa gigante, ela tem aquele profissional que é o CEO, o administrador, né, da empresa, que trabalha só olhando para dados. Então, ele colhe os dados de todos os departamentos e olha para isso. Aí, a gente que é pequenininho, a gente quer atirar em todas as pontas, tá tudo certo, é assim mesmo, mas eu faço o que é básico, o que é urgente, emergente dentro dos meus departamentos e eu não cumpro esse papel de CEO do meu negócio. Percebe? Por isso que dizem que quando a gente quer fazer tudo, a gente não cresce. Isso é um fato, né? Então, aqui eu tenho 20 anos de experiência na WH Comunicação e eu tinha mais ou menos 10 anos de empresa já, por aí. Ou seja, eu comecei a empresa na casa dos 20, então eu já estava na casa dos 30, hoje eu estou na casa dos 40, né? Estava na casa dos 30, quando eu entendi, por que eu tô 10 anos trabalhando e minha empresa... eu tenho sucesso de portfólio, tenho sucesso de metodologia, mas não converte, né? Porque eu não olhava dados, né? Eu não fazia gestão do meu negócio, eu ficava só nos bastidores, só na produtividade, na produção. Então, às vezes, trocava 6 por meia dúzia, às vezes até pagava a trabalhar, porque eu amava o que eu fazia, amo o que eu faço, mas sem olhar para os dados, né? Então, os dados, eles são extremamente relevantes para você operar de uma forma competente o seu negócio. É isso que a gente precisa, é isso que a gente quer. Então, essa integração, por exemplo, dessas ferramentas com o seu Excel, enfim, faz com que a atualização desses dados aconteça em tempo real.
né, em tempo real. Então existem muitas ferramentas que te mostram as vendas em tempo real. E se você está alimentando uma planilha através da integração de dados, é uma automação operacional, você consegue ter maestria na sua gestão, né? Imagina, é mais ou menos que nem aqueles... Que nem eu ontem citei isso, né? Aqueles trades que tem várias telas, o mercado financeiro tá caindo, tá aumentando, tá aparecendo em tempo real ali, e você vai... Claro que eu tô dando um exemplo extremo, em tempo real, em segundos, porque aí você lida com bilhões, então você tem que realmente, né, fazer uma tomada de decisão instantânea. Por isso que esses dados são alimentados através da tecnologia de uma forma muito eficiente para o gestor de investimento, para o segmento de investimentos. Mas pensa que seu negócio não opera com grandes volumes, talvez, né? Porém, você tem que fazer a tomada de decisão assertiva, né? Daqui a pouco não precisa ser em nível de segundos, como são os trades, mas pelo menos em nível de gestão periódica, né? A cada 15 dias, uma vez por semana, uma vez por mês, eu vou olhar como é que vai estar meus dados para me fazer a tomada de decisão. Isso é fazer gestão. E no marketing precisa disso. Por isso que os departamentos de marketing não têm feito, não têm sucesso, não têm resultado, porque não se olha para gestão, não se olha para os dados para corrigir rota. Como marketing é algo que vai da criatividade, vai do teste AB, marketing, gente, é teste. A gente tem um checklist que funciona, mas cada caso, cada campanha é uma campanha, cada segmento é um segmento, cada nicho é um nicho. Então, a gente precisa fazer sempre testes AB comparativo, né? A partir de um princípio que funciona, a gente precisa fazer a melhoria contínua nas campanhas de marketing. Sempre. Isso faz parte do jogo do marketing. Se a gente não faz isso, a gente não tem controle sobre a nossa planilha de ROI, retorno sobre investimento. Então, a gente não sabe se onde a gente está botando dinheiro faz sentido ou não, né? Então, a gente tem que, sim, obrigatoriamente fazer gestão em cima do marketing. É por isso que algumas empresas são resistentes a investir dinheiro em marketing. Não sei se dá certo, não sei se funciona, né? Alguns pequenininhos, eles mesmos operam ali seu tráfego e fica nisso. Ei, se você tem gestão de marketing, você pode se tornar muito grande, pode não, você vai se tornar muito grande, é só uma questão de tempo, Só que para isso eu preciso olhar para dados, para isso eu preciso ter uma organização, para isso eu preciso ter um dashboard, para isso eu preciso ter uma apresentação, né? É simples, tão simples é complexo, né? Aline, mas eu não sei fazer automações. Ok, chama um especialista, vai estudando aos pouquinhos, vai devagar, né? É um filtro, é uma conexão ali, um filtro, um dado que você alimenta da sua planilha e você vai colocando outros, vai dando tudo certo. De toda forma, é esse controle detalhado que a gente busca continuamente, né? Então, o Excel ou uma plataforma mais robusta de gestão de dados, ele continua sendo, eles são extremamente úteis para fazer essa análise detalhada, imprimir relatórios personalizados de acordo com o seu interesse, de acordo com seus filtros, né? Especialmente você precisa de cálculos ainda mais complexos e análise de dados. Então, esses gráficos, essas fatias de pizza, enfim, nos dizem muito. Eu fiz meu segundo programa no PoaBusiness, já tem alguns anos, tá? Foi sobre gestão de dados para as empresas. E lá a gente falou sobre as empresas, inclusive as pequenas, que investem em gestão de dados, para entender, por exemplo, se a sua loja... A gente citou um caso, né? Eu vou deixar o link nos meus stories hoje, tá? Para você acompanhar, olha só. A gente comentou no programa, eu me lembro, já faz anos, mas me marcou tanto, porque essa questão de gestão de dados para os pequenos no Brasil ainda é incipiente, tá? E a gente tinha uma certa empresa que caiu drasticamente as vendas, tá? E aí foi contratada o CEO, ele teve o gestor, né, o dono, teve a excelente ideia, a brilhante ideia de contratar um especialista de dados, né? Um especialista de dados. Não foi marketing, não foi vendas, não foi consultor, foi um especialista de dados. E esse especialista de dados começou a alimentar um sistema comparativo de alguns anos, né? Para entender, eles queriam entender o porquê que houve queda, tá? Nas vendas de uma forma drástica. E aí eles começaram a botar dados dentro do sistema sobre o comportamento, o perfil de faturamento, tempo, prazo, enfim, e esse sistema começou a cruzar os dados. E aí chegou à conclusão lá de um fato específico que tinha acontecido naquele momento, que tinha feito com que a queda no negócio caísse, tá? E aí eles descobriram outras coisas, descobriram inclusive que quando chovia, as pessoas não iam naquele bairro, não frequentavam aquela rua, enfim, não tinha venda, né? Então aí depois desses resultados se passou para o marketing as ações que tinham que ser definidas e realizadas para contornar, né? A questão dos problemas, como mais ou menos o Elon Musk fez hoje, né?
no Brasil, né? Deixa eu pensar aqui na tecnologia, o que eu vou fazer para contornar um problema, né? É isso que a tecnologia nos dá, o contorno dos problemas, tá? Então, se eu pensar no Trello, que eu citei muito ontem, né? Como que eu posso conectar o Trello com outras ferramentas, né? De formulários, do próprio Asana, do próprio Zapier, enfim. Como que o Trello eu opero, mas a automação, a tecnologia no próprio Trello, que é uma plataforma simples, gratuita, que todo mundo tem acesso e usa, ela é intuitiva, pode, se eu investir meu tempo, alguns minutos da minha semana, algumas horas da minha semana, em automatizar meus processos. Gente, eu faço isso aqui. A gente tem uma equipe de automação e a gente não consegue aplicar tudo que a gente quer, né? Mas a gente tá na melhoria contínua. Por quê? Porque a gente tem uma lista de automações que a gente quer fazer, tá? Seja para as campanhas dos nossos clientes ou para a nossa produtividade interna. A gente identifica dentro dessa lista o que faz mais sentido naquele momento, o que traz mais resultado naquele momento, né? E porque a gente também ganha junto com nossos clientes em alguns projetos, na maioria dos projetos, né? Inclusive. Então a gente faz uma lista, precisa automatizar isso, porque isso dá agilidade, isso traz mais vendas, né? Traz mais resultados. Então a gente mapeia essas intenções de automação e vai atrás, né? E uma faixa de tempo por dia a gente destina para isso, a gente bloqueia a agenda para cuidar disso. A gente consegue implementar tudo na semana? Óbvio que não, né? Às vezes, inclusive, leva semanas para fazer uma implementação. Mas cada implementação que a gente faz é uma melhoria para todos que estão no time, né? Então, é essa a ideia, é esse o conceito. Se eu pensar no Trello, que é uma ferramenta básica, né? Como é que eu conecto a Asana, por exemplo, o Zapier com o Trello e como que isso faz sentido para mim? Automação de tarefas, né? Automação de tarefas. Então, o Trello ali te organiza as tarefas, né? Através de quadros, através de ferramentas, né? Eu crio quadros ali de tarefas e eu vou automatizando os cartões dentro do próprio Trello, tá? A partir de dados das minhas tarefas, ou dados dos leads, ou dados dos e-mails, ou dados de tempo, né? Quanto tempo tem que realizar aquela tarefa venceu, não venceu, qual é o passo seguinte para aquela tarefa que está vencida. Então, várias ações para quem se destina. Eu posso movimentar as tarefas de um quadro para outro, né? E alimentar, e automaticamente eu vou mudando de um quadro para outro e todo o movimento, toda a mudança vai gerando um relatório, vai gerando atualização de um gráfico, vai alimentando ali a minha planilha do Excel, né? Então, finalizou que a tarefa, automaticamente ela foi para concluído, já alimentou o dashboard do Excel, o gestor já consegue visualizar que está ok. Então percebe a potência que tem da sua gestão quando você começa a integrar esses sistemas com o uso da tecnologia que estão à nossa disposição. Percebe que tudo que você imagina, tudo que você deseja está disponível hoje em nível de tecnologia. Tudo! Absolutamente tudo, tá? Só que antigamente as grandes empresas elas precisavam de grandes profissionais da área da tecnologia da informação para poder fazer pequenas automações, pequenas implementações, né? Hoje em dia, então, os bancos, né? Os bancos eram os que mais contratavam profissionais de TIs, porque eles lidam com milhares e milhares de pessoas, então precisa de sistemas muito grandiosos para fazer a operação acontecer e ter os controles que são extremamente necessários em nível de segurança. Hoje em dia, já é acessível para os pequenos, todas essas tecnologias disponíveis nas plataformas, né? Por quê? Porque grandes profissionais de tecnologia resolveram empreender, né, e montar essas plataformas, disponibilizar essas plataformas para um público mais desprovido financeiramente do que bancos, né? Então eles montam essas plataformas e locam essas plataformas. Então você pode montar um curso e colocar numa plataforma de educação, você pode ter essas ferramentas de gestão que eu estou citando hoje, né, que eu citei ontem também. Você pode, e que eu vou citar amanhã no sentido de conversão de venda. Hoje a gente está falando de produtividade, amanhã a gente vai falar de automação para vendas. Então, esses profissionais de tecnologia, eles começam a sair desses segmentos da indústria de bancos, enfim, e começam a operacionalizar de uma forma privada. Para quê? Para terceirizar seus serviços, serem empreendedores e ganhar mais dinheiro. E isso beneficia todo o pool de marketing, de vendas, de liderança, né, de gestão, enfim. Então, de uma forma bem prática,
quando eu penso em automatizar esses processos, o Trello conectando com o Excel, enfim, eu tenho uma gestão visual, eu tenho uma organização dos meus projetos, né? Isso facilita muito o acompanhamento dos processos e a organização de tarefas. Fora que aqui no segmento de marketing e vendas a gente está, que bom, sendo presenteados com a expertise desses profissionais de TI, de tecnologia da informação, que já têm seus processos organizados e já estão acostumados na sua cultura profissional a trabalharem com dinâmicas de tempo, dinâmicas de prazo, horas de produtividade, né? Então, tudo que a gente hoje aprende na academia de gestão de projetos já estão instalados dentro dessas plataformas, dentro desses programas pré-prontos. E isso faz com que a gente acelere os nossos resultados. É muito bom entrar nesse nível de gestão de projetos, porque a gente ganha muita aceleração nos nossos trabalhos, tá, gente? Como que eu integro? Então, eu tô falando das principais ferramentas, tá? Que eu comentei ontem, só para você entender na prática como é que funciona, tá? E como eu disse, amanhã a gente vai seguir falando de como que você converte essas automações em venda de uma forma eficiente nas suas campanhas. Como que o Zapier, a Asana, enfim, essas plataformas mais robustas, né, de gerenciamento de leads e trilhas de relacionamento com o cliente, elas complementam, por exemplo, elas podem complementar, por exemplo, o calendário, o seu Google, né? Como? Né? Pensando que Google é uma ferramenta disponível, acessível a todos, né? É simples, né? Você cria eventos ali na sua agenda do Google, no seu calendário, e a partir de novas tarefas na sua agenda, o seu Trello é alimentado, sua planilha do Excel é alimentada, seus compromissos são e-mails recebidos, enfim, são alimentados em dashboard, e você consegue visualizar dentro de um funil de relacionamento com o seu cliente onde é que está os gargalos, onde é que tá, sabe, imagina uma cidade que você tem lá o departamento de logística e você olha de cima onde tá, a gente tem isso dentro da Secretaria de Trânsito, né, aqueles vídeos, aquelas telas onde você tem uma visão mapeada geral da sua cidade e você visualiza ali os fluxos, as veias, as vias, né? Estão mais congestionadas ou menos congestionadas. As mais congestionadas estão vermelhas, ficam piscando, né? E aí algumas cidades já são inteligentes, as sinaleiras elas se reorganizam ali de uma forma instantânea para liberar alguns fluxos, enfim. Então, essa gestão logística é mais ou menos o que essas plataformas, essas conexões, essas automações fazem para o seu negócio. Então você consegue visualizar, hoje a gente tem ferramenta para visualizar, como eu disse ontem, onde é que está o meu cliente, né? E onde é que está vermelho, onde é que está até a nível de concentração de tarefas, né? Às vezes eu não consigo dar conta, hoje as pessoas elas entram em overbook, né? Literalmente. Isso gera doença, gera ansiedade, gera depressão, gera uma série de questões aí que não são saudáveis para sua equipe. E aí começa aquele monte de situação que a gente trouxe também na notícia de ontem aqui sobre as pessoas fazerem corpo mole para trabalhar, porque para se blindar, né, de tarefas overs que a gente não consegue dar conta. E como é que a gente organiza tudo isso? Visualizando o mapa. Então esses mapas eles são importantes para que a gente possa tomar a decisão assertiva. Se eu tenho na minha agenda um momento, por exemplo, na minha agenda de produtividade junto com a minha equipe, um momento para fazer gestão em cima das campanhas, em cima do design das campanhas, outro momento para fazer gestão de tráfego, outro momento para... eu tenho isso organizado e eu começo a perceber que nesses momentos que eu destinei para aquilo eu não dou conta. Por quê? Porque tá ali as vias, né, vermelhas, né, não tô dando conta. O que eu vou fazer? Eu vou buscar alternativas, eu vou buscar tomada de decisão. Eu vou contratar mais gente, eu vou contratar mais tecnologia. Mas eu não tenho orçamento, então eu vou aumentar, então eu tô errando na precificação. Isso tudo é tomada de decisão. Isso tudo faz parte de um gestor. Isso tudo, pra mim, é adrenalina, né, é desafio bom. Só que a gente tem que ressignificar no sentido de ter ferramentas de organização que nos ajudem para isso. E a gente consegue ressignificar, a gente consegue colher os resultados, a gente consegue reverter as situações, a gente consegue cada vez mais ser feliz, porque aí a gente ativa as dopaminas necessárias, enfim, de um trabalho bem feito, bem realizado. Por quê? Porque você tem controle, né? O que é a liderança a não ser o controle, a sua governança de si mesmo, de seu negócio, das equipes? Então, essas ferramentas, elas ajudam, então, aí para dar subsídios, né, ao gestor. Sincronizações automáticas, automações de lembretes, né? Tudo isso você consegue fazer utilizando essa suíte que é gratuita do Google, Excel, próprio Trello, com as plataformas mais robustas à medida que você vai crescendo, tá?
Mas o que a gente ganha com tudo isso, tá? E que a gente finaliza a transmissão de hoje, pra gente já fazendo uma introdução, né, do que a gente vai falar amanhã, que são essas automações para a conversão propriamente dita de vendas. O que a gente ganha com isso? Gestão de tempo. Gestão de tempo. Gestão de tempo é o nosso ouro, é o nosso ativo, tá? Gestão de tempo. Gestão de tempo é uma skills que se fala hoje em dia, uma habilidade que nós, como liderança, a gente tem que assumir. Quem não tem gestão de tempo vai ficar para trás. A gente sabe que em 4 anos muitas profissões vão sumir do mapa, e as que vão ficar de acordo com a própria IA são aquelas que envolvem habilidades de inteligência emocional, habilidades de gestão do tempo, habilidades comportamentais, tá? Então, em conclusão, essas ferramentas todas, elas implicam na capacidade de melhorar a eficiência do seu processo e automatizar os seus processos. É sobre isso. Fazer com que tu se torne mais eficiente na sua alta performance e faça essa gestão de tempo. Reduzindo o trabalho manual. Tudo que é operacional pode ser automatizado. Eu quero que você escreva isso. Tudo que é manual pode ser automatizado. Tudo que é manual, tudo que é operacional pode ser automatizado. E hoje o tempo, como dissemos, é o bem mais valioso que todos nós temos, né? E líderes sabem disso. Líderes sabem disso e buscam continuamente maximizar a sua eficiência. Por isso eles têm alta performance, por isso eles se cuidam. E engraçado isso, que no sábado passado eu fui num evento de liderança da Mentory, e a primeira palestra foi sobre a energia dos líderes. Foi sobre comer saudável, beber água, fazer atividade física e ter bom sono. Esses 4 elementos, só que a gente sabe, né? Por que tem que ter um palestrante para ativar quem quer buscar liderança? Porque quanto mais líder você é, você mais entende a necessidade desses elementos que são básicos. Gente, é fazer bem feito aquilo que é básico, né? Você come açúcar depois do almoço, você vai dormir, você não vai ter produtividade, é fato. Quer comer açúcar, deixa pro final de semana, né? Quer beber, deixa pro final de semana, porque senão você não consegue o rendimento que você precisa para ganhar o quê? Agilidade, tempo, logo dinheiro, né? Então a gente tem que ter consciência dessas questões que envolvem a liderança. Meu cérebro tem que estar oxigenado, eu tenho que dormir, né? Eu tenho que ter energia. Isso faz parte de profissionais que buscam essa liderança na sua vida e junto com suas equipes continuamente, tá? Dito tudo isto, quero te dizer que dia 19 de outubro a gente começa uma imersão com 8 módulos, né? 8 módulos. Eu, Ana Paula Ferreira, não perca, me chama inbox, pede, porque assim, ó, tá imperdível. É pra você organizar o seu 2025 e entrar com tudo e assim, ó, valendo com os clientes nossos. A gente ainda acompanha depois. O que a gente vai fazer? Nessa imersão a gente vai estruturar todo o alinhamento do negócio do cliente, olhar questões de crença, questões de desbloqueios comportamentais, eficiência, para quê? Para que metas gerais se organizem em táticas e operacionais. Então, a gente vai organizar a agenda de produtividade das equipes, a sua, né? Se você é empresa, e das suas equipes, se você é uma empresa grande. Para quê? Para que o seu planejamento estratégico, que já está na hora de fazer para 2025, por isso esse evento está saindo agora, aliás, já está passando da hora, né? A gente tem que revisar seu planejamento geral, de médio, curto e longo prazo, e depois trazer para a sua realidade, porque é nesse compasso de trazer o sonho para a realidade que as empresas e as pessoas se perdem, que os líderes se perdem. Então a gente vai organizar tudo isso para você ter um esquema de produtividade garantido que vai dar certo se você executar, óbvio, né? Dentro da realidade de cada um, né? Porque cada um tem sua realidade, a gente vai personalizando a coisa. O que acontece, tá? Nossos clientes a gente acompanha, nossos clientes a gente puxa, né, a orelha, a gente faz acontecer. Mas se você quer só mentoria e dar conta de fazer sozinho, precisa de uma estratégia para começar, esse é o momento, tá? A gente vai fazer tudo isso em 8 sessões. As primeiras são presenciais, as últimas são presenciais e a maioria aí são uma vez por semana, né? Do dia 19 online, nas quartas-feiras à noite, do dia 19 de outubro ao dia 23 de novembro, tá? Imperdível! Me chama inbox aí pra gente se organizar, logo a gente libera o link. Certo, gente? Feito isso, acompanhe meus stories. Então, como eu disse, que eu vou deixar o programa sobre dados que a gente falou pra você alavancar. E amanhã a gente volta também, sexta-feira é feriado, mas a gente volta, tá? 7h37. Antes de eu começar meu feriado, a gente tem mais um encontro aqui, 7h37, faça chuva, faça sol, que a gente precisa falar sobre automação de venda, certo? Faça um excepcional dia, quinta-feira, faça um excepcional dia. Até amanhã. Até amanhã.